Olá! A política econômica do governo Bolsonaro está em disputa. O debate é romper ou não romper o teto de gastos para investimentos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra. Chegou a dizer que esse é um caminho para o impeachment do presidente. Bolsonaro, por sua vez, emite sinais contraditórios. Esse é o assunto do mundo político de hoje. Eu vou conversar sobre esse assunto com o professor da UFMG, Fabrício Mício. Tudo bem, Fabrício? Obrigada por atender o Mundo Político. Tudo bem, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar desse programa. Fabrício, depois da fala do Guedes sobre o risco de impeachment para o Bolsonaro, se furar o teto de gastos, 2 ministros dessa semana deixaram, alinhada aí com esse discurso, deixaram a equipe econômica, e Bolsonaro fez então um movimento de aparecer do lado dos presidentes da Câmara e do Senado, dizendo que não, que ele respeitava o teto de gastos, que era preciso, o governo precisava respeitar. Mas ontem ele fez uma live dando um sinal completamente contrário a isso, justificando as demandas, as pressões que ele vem sofrendo, enfim. Bolsonaro sendo, de fato, Bolsonaro, é o que não há novidade na atitude. A questão é que esse debate está colocado e ele aponta para uma ruptura, possivelmente uma ruptura desse modelo, dessa escolha que foi feita de uma política econômica liberal. Então, primeiro vamos começar com, na sua opinião, o que levou o Bolsonaro e seu governo a esse conflito. Eu acho que aqui tem duas questões. Elas são entrelaçadas, mas um pouquinho diferentes. Assim. Primeiro, que tem uma agenda econômica. Essa agenda econômica é uma agenda que ela está parada, né, muito por conta da própria equipe econômica, que não consegue assumir uma direção e ir nessa direção, eles ficam mudando ao sabor dos ventos. Né? O Paulo Guedes mesmo não consegue empreender e colocar essa agenda para frente, está um pouco perdido, eu diria assim. E tem uma agenda política que é confusa, como sempre, né? E que é bastante variável. Né? O Bolsonaro, assim que assumiu, já falou em reeleição. Né? E parece que ao longo do tempo ele foi mudando o discurso, porque agora ele tende a atender certos interesses que até então ele tinha colocado durante a campanha eleitoral que ia brigar contra. Então, essas duas agendas, da forma como elas vêm sendo construídas, elas, em determinado ponto do tempo, podem entrar em conflito. É um pouco isso que transpareceu nessa semana. Porque o que sustenta a equipe econômica é essa agenda fiscal, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Eu acho que ela, às vezes, se apresenta de uma forma equivocada, e uma agenda política em que o fiscal sempre é um limitante, né? É um entrave para quem tem pretensões de se reeleger, como declaradamente o presidente anunciou. Então, eu acho que esse conflito entre as duas agendas, muito por conta do fato de que a agenda econômica não andou, porque, honestamente, a gente não tem grandes ações do ponto de vista do Ministério da Fazenda. Eu diria que até o protagonismo econômico está mais do Banco Central, o presidente do Banco Central que tem feito ações, eu diria que tem efeitos mais reais, né, para a retomada do crescimento da economia, do que o próprio Paulo Guedes, que fica, eu diria, batendo em espantalhos que ele mesmo criou. Né? O que você cita de ação que partiu do Banco Central? Por exemplo, redução de juros, tem a ver com isso? Não. A redução dos juros é um cenário internacional, tem muito disso, né? É um panorama internacional. O Brasil tem seguido isso. Né? Aqui, inclusive, eu acho até que, de certa forma, é conservadora a forma como o Banco Central reduz a taxa de juros frente à redução da atividade econômica. Mas, de certa forma, algumas medidas são muito bem-vindas. Por exemplo, aquelas relacionadas ao câmbio. Então, não teve uma defesa do câmbio, digamos assim, tão veemente como no passado. O câmbio desvalorizou, como deveria ter sido feito lá atrás. Não estou nem falando dos últimos anos, eu estou falando mais para trás mesmo, coisa de 10 anos atrás. O câmbio deveria ter sido ajustado.
E ações também do campo do ponto de vista jurídico, institucional, né? Então, você conseguiu flexibilizar, por exemplo, a entrada de startups no mercado financeiro, isso foi reduzindo ou forçando a redução da taxa de juros. De certa forma, pressionou pela desburocratização, né? Então, por exemplo, você tem startups hoje de contas digitais, né, que é muito mais fácil você abrir uma conta bancária do que no sistema tradicional, e isso força as instituições do sistema bancário a pelo menos seguirem na mesma linha. Então, acho que essas ações são bem-vindas. Assim. Tem dado um certo dinamismo para a economia. Agora, de fato, é, o Bolsonaro nunca foi um liberal, né? Como você citou aqui, isso foi uma pauta de ocasião, uma bandeira de ocasião da campanha dele. E teve um motivo específico, né? Sinalizava para uma parcela da elite econômica, né? Que ele precisava do apoio dela. E através do Paulo Guedes personificou era o Posto Ipiranga, né? Tudo que podia tratar de economia era com ele. Você acredita que romper com isso pode criar um problema maior ainda para o Bolsonaro ou não? Enfim, como é que você vê uma ruptura aí? Vamos só dar um passinho atrás, porque eu gosto muito desse termo agenda liberal. Né? A agenda liberal, na verdade, se apropriou, né, de algumas das questões que são consenso. Por exemplo, eu não conheço ninguém em sã consciência que é contra o ajuste fiscal. Né? Então, o equilíbrio fiscal das contas ele é um pré-requisito para qualquer tipo de abordagem, de análise. É claro que o equilíbrio fiscal tem que ser visto como ele deve ser, que é o equilíbrio fiscal do ponto de vista intertemporal das contas. Né? Não é tão simples como se construiu ao longo dos últimos anos achar que a economia é orçamento familiar, né? Que se você ganha tanto, você precisa gastar tanto. Não, o equilíbrio fiscal tem que ser visto ao longo do tempo. E, portanto, durante uma crise como essa de pandemia, né, você pode gastar um pouco mais, mas sabendo que ali na frente você vai ter que fazer o ajuste para compensar esse desequilíbrio momentâneo. Uma outra agenda que aparece como sendo liberal é uma agenda consensual. Por exemplo, quem é contra a desburocratização da economia? Né? Até o nome, né? Uma agenda que acho que é consenso que existe uma burocracia excessiva que deve ser, enfim, corrigida, né? Os excessos. Não Eu é diria que todo mundo é a favor da reforma tributária, né? Só qual reforma é que não se sabe qual é. Né? eu acho que essa agenda liberal ela criou certos espantalhos como se elas fossem o bastião, o guardião das boas causas econômicas, o que não é verdade. Né? Na verdade, eu acho que até é muito mal colocada, porque, já que a gente está falando aqui da saída de um dos secretários, um dos secretários fala em desburocratização do Estado. Né? Então, fala de ações do Estado. Mas, na verdade, se a gente pegar a sociedade brasileira, ela é muito burocratizada. Você tem que pensar uma agenda de desburocratização do país como um todo. Para nós que já assinamos um contrato de aluguel, né, a gente sabe o tanto de burocracia que tem ali, ou que foi abrir uma conta num banco, ou, enfim, que teve que ir em alguma Detran, alguma coisa. Existe burocracia por parte do Estado, mas existe uma burocracia também que é uma proteção que os empresários, os entes privados fazem questão de exercer para se protegerem. Não é à toa que você tem que levar um tanto de documentos para abrir uma conta bancária, porque o empresário não quer correr riscos e, enfim, assumir com o papel que deveria ser dele. Então, acho que essa agenda que eles chamam de liberal, né, é um pouco o velho do saco, né? Você construir aquela mitologia lá que a gente conta do bicho-papão e dizer o seguinte, olha, se essa agenda for abandonada, o bicho-papão vai vir e vai levar todo mundo. Não acho que não é por aí. Né? Mas existe uma pressão num aspecto concreto que é personificado pelo teto de gastos, que não pode, tem que cortar. Né? Essa ideia de ter que cortar as contas. E o debate está muito em torno disso, não é? O teto dos gastos ele é uma decorrência dessa leitura da necessidade do equilíbrio fiscal.
Então, você pode manter o equilíbrio fiscal de várias formas. Foi instituído, né, o teto dos gastos como um dos instrumentos para tentar garantir o equilíbrio fiscal. Agora, a forma como ele foi desenhado, Vivian, já estava previsto problemas, né? Porque primeiro que ele foi desenhado de uma forma que, inclusive, ontem, né, o Bolsonaro fez lá a participação junto com o Guedes e o presidente do Senado da Câmara dizendo que apoia o teto dos gastos, mas, ao mesmo tempo, parece que liberou 5 bilhões para investimentos, né? É exatamente isso que se discutia, né, antes da aprovação do teto dos gastos, que a forma como ele estava desenhada era equivocada para uma economia em desenvolvimento. Você tinha que tirar dessa conta os investimentos. Justamente porque quando a economia entra em recessão, economia em desenvolvimento, no caso brasileiro, em que o Estado tem um peso muito grande, cabe ao Estado ter instrumentos para poder, né, tentar estimular a economia. E aí o teto do gasto foi mal desenhado, criou esse problema, que agora é um problema, além de ser político, jurídico, né? Porque você não pode romper com o teto, senão tem o risco de você sofrer o impeachment. Então veja que as coisas, essa agenda, que tem muita coisa interessante, eu não sou contrário à agenda em si, eu acho que os temas são pautados, mas ela é colocada com uma certa... o Salim Matar usou isso no artigo dele, né, dizendo o seguinte, que os liberais de fora, porque então aqueles que não são de carreira do governo, são vistos como sonhadores e inexperientes. Eu concordo 100% com essa afirmação. Não é que eles são vistos, eles são sonhadores e inexperientes. Porque essas agendas, a gestão pública é muito mais complexa do que a privada. Se você me permite um exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, se elegeu dizendo que o problema dos atrasos nos salários dos professores no Rio Grande do Sul era uma questão meramente contábil. Se você fizesse uma realocação contábil, você pagava os salários do funcionalismo dos professores no Rio Grande do Sul. Ou seja, sem cabimento nenhum. Quer dizer que não é assim, não é nesse nível de superficialidade. Você vê o governador Romeu Zema nesse time aí, que vem aí de uma concepção de iniciativa privada e tal, e chega e se depara com a realidade né, da gestão pública? Eu vejo uma mesma lógica. Eu não sou contra a iniciativa privada, eu acho que a gente tem muito a aprender com a iniciativa privada, mas não dá para você trazer a lógica da iniciativa privada para a iniciativa pública, que são lógicas completamente diferentes, né? Acho que o Zema, ele, durante a campanha, deixou isso claro, mas ele aprendeu rápido, eu diria assim, porque ele abandonou esse discurso muito no início do seu governo, e agora ele tem conseguido, de certa forma, adaptar o que tem de bom nas duas formas de governança. Retomando o que eu estava questionando, se o rompimento da condução de uma política, né, econômica que supostamente vem caminhando, né, pelas mãos do Paulo Guedes, se esse rompimento pode sinalizar, como é que você acha que isso vai sinalizar para, enfim, para essa elite financeira para quem Bolsonaro falou na campanha? E que tipo de consequência pode advir daí? Eu acho que um rompimento drástico ele vai ter uma influência negativa sobre a economia, né? O que seria catastrófico, dado que a gente já vai ter um baque muito grande por conta desse contexto da pandemia e tudo mais. Mas eu acho que ainda há tempo, né, para se traçar uma direção de longo prazo e ir atrás dela, que seja um pouco diferente desse espantalho, né, e dessa camisa de força que a própria equipe econômica criou. A ideia de que você tem que manter esse teto dos gastos intocável, né? Mesmo num contexto de pandemia. Eu acho que se tem que reforçar e se construir, e deixar isso muito claro para todos os entes da sociedade, que o equilíbrio fiscal é uma necessidade, é um pré-requisito.
mas que você tem que ter instrumentos para manejar isso. O equilíbrio fiscal ele é intertemporal. Então, pode acontecer que nesse momento em que você precisa apoiar a população, né, que é carente com essa transferência por conta do Covid, isso vai impactar nas despesas do governo e, portanto, nesse período especificamente, você pode ultrapassar o teto dos dados. Agora, mudar por mudar, eu acho que seria ruim. Tem que ter o desenho de uma nova política que seja clara e um entendimento um pouco melhor dessa equipe que está ali, que vendeu isso como sendo a solução para todos os problemas, e um pouco dessa debandada é isso, né? Agora, nós temos aí nesse imbróglio mais forças políticas para além da equipe econômica e da disputa ali interna, né? Dentro do governo, um grupo que personifica bem quem está defendendo os investimentos, olhando, né, mirando a reeleição de Bolsonaro, é o núcleo duro do governo mesmo, especialmente os militares. Eles vêm trabalhando nesse sentido, fazendo pressão, e alguns outros ministros. Por outro lado, nós temos a equipe econômica se opondo, mas nós temos também no Congresso, não por acaso Bolsonaro apareceu posando lado a lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também estão alinhados com esse pensamento, não é? Isso aí, quer dizer, de fato, a pergunta que eu faço é o seguinte: do ponto de vista da condução da política econômica, essa é uma disputa política que está acontecendo. Do ponto de vista da condução, do efetivo funcionamento, o que a gente pode esperar com esse nível de dificuldade? Se chegar, por exemplo, não, vamos aqui acertar uma revisão do teto que seja razoável, que respeite, não é? Que tenha balizas, que possa se evitar abusos e tal. Quanto isso pode custar para a economia brasileira numa pós-pandemia? Eu não acho que a revisão do teto vai ter uma influência tão grande sobre a economia se ela for colocada às claras, né? Eu acho que há uma situação excepcional de uma grave crise econômica, de uma pandemia, e isso, né, pelas informações que a gente tem hoje, tende a se estender por um período ainda incerto de tempo, mas certamente longo. Então, a economia precisa de algum estímulo, precisa de algum fôlego. Então, se for colocado às claras, dizer que, olha, nesse período a gente precisa rever o teto, por conta de que a gente precisa prestar assistência à população carente, porque a gente tem uma agenda de investimentos que precisam ser colocadas em ação para dar estímulo. Eu acho que se for colocado nesses termos, de uma forma clara e transparente, o efeito sobre o mercado financeiro, né, que é o grande interessado sempre nessa discussão, ele não vai ser tão grande assim, porque, enfim, as pessoas são racionais e entendem o argumento, desde que, né, você sinalize que é uma exceção. E lá na frente, na medida que a economia começa a se recuperar, né, você precisa, então, sinalizar que vai buscar o equilíbrio fiscal por conta desses gastos extraordinários. Eu acho que essa é a saída, né? A revisão do teto, de uma forma clara e transparente, diria até um acordo nacional e um programa de obras públicas para dar algum incentivo para a economia, porque senão a recessão vem e ela vem e será prolongada. Os dados já mostram aí uma recessão na casa de 6,5%, 7%, muito segurada ainda pelo agronegócio, né? Mas quer dizer que então a gente tem até o final do ano aí talvez uma queda na casa de 2 dígitos. E isso é muito ruim. Agora, nós vimos aí o resultado do Datafolha, que saiu na noite passada, né, na noite de ontem, mostrando que o presidente conseguiu melhorar sensivelmente sua aprovação em 5 pontos e reduzir a rejeição em 11. Muito significativa essa redução. E isso é
um reforço nesse caminho, né? Um reforço no sentido de buscar uma saída para se ter investimentos, que é esse grupo aí protagonizado pelos militares e que tem todo o interesse de Bolsonaro, mesmo ele fazendo esse discurso errático, a gente sabe que ele tem, sobretudo, interesse na reeleição. Eu acho que essa pesquisa reflete um pouco as medidas emergenciais, mas não deixa de ser um ativo na mão do Bolsonaro para uma pequena mudança de agenda, no sentido de atender agora a outros interesses também, né? Então, na medida que você mantém a equipe econômica, o Paulo Guedes, defendendo os interesses do mercado financeiro e batendo na tecla do teto dos gastos, que eu acho que é equivocada, deveria ser do equilíbrio fiscal, que é mais amplo para um governo. Ao mesmo tempo, com esse apoio popular crescente, o Bolsonaro tem mais liberdade para atender demandas de outros setores, né? E aí aparecem outros, os industriais aparecem demandando investimentos para melhorar a produtividade, o que é ótimo do ponto de vista da economia, mas não deixa de ser políticas para determinados grupos, né? Que é contra o que ele tinha colocado lá na campanha. Parece que o que foi discutido na campanha simplesmente ficou para trás, é uma nova agenda agora. Ainda que os investimentos do governo sejam produtivos, melhore a produtividade, enfim, acelerem o crescimento da economia, não deixa de ser atender demandas de setores específicos, e aí, sobretudo, os industriais que demandam ações nesse sentido. Você falou que a questão, que acredita que a questão é mais ampla e é ajuste fiscal e que não se limita à questão do teto de gastos. No que o governo teria que realmente bater o pé e dizer, olha, isso aqui nós não podemos abrir mão. Vamos rever o teto de gastos, mas isso aqui nós temos que manter, garantir para que nós tenhamos o ajuste fiscal a longo, médio prazo. Eu acho que é a reforma tributária. A reforma tributária é a primeira das reformas, deveria ter sido feita e discutida desde quando essas reformas entraram na pauta econômica. Muito antes da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, eu acho que a reforma tributária, né, ela dá a direção do que a gente quer para o futuro. Então, veja, o governo fica muito centrado no corte de despesas, e aí cria espantalhos, que é o funcionalismo público, que é determinados... Como é que você vê essa discussão sobre funcionalismo, a reforma, não é que o Paulo, como é que é o nome dele? O secretário que deixou o governo, que era da desburocratização? Paulo Webel. Webel, né? Webel. Webel. Ele coloca na conta do não envio da reforma administrativa, que é uma reforma focada em tirar uma série de benefícios que os servidores públicos têm, a possibilidade de corte de salários e tal. Como é que você vê essa abordagem, né? Falando de teto de gasto, agora sobre essa reforma administrativa. De novo, eu acho que reforma administrativa e essa agenda de desburocratização deveriam ser agendas permanentes no governo e lideradas por um funcionário, né, um funcionário público de carreira, com estabilidade, que ele fizesse estudos técnicos e mostrasse para onde a gente quer caminhar e quais são os problemas. Em relação a essa agenda de reforma administrativa, né? Mas veja que tipo de reforma é essa. É uma reforma em que você basicamente se propõe a rever algumas regras do funcionalismo público. Então, se elege uma categoria, e eu depois posso falar sobre os funcionários públicos, a nossa parcela de culpa, mas se elege uma categoria e aí você fica construindo narrativas em cima desse espantalho que a gente criou. Então, qual é a narrativa, né? Que os funcionários públicos ganham bem, né? Esse discurso vem lá de trás, muito antes mesmo do Collor, mas o Collor se elegeu com a caça aos marajás, né? Acho que todo mundo lembra disso. Como se tivessem distorções gigantescas. Eu pergunto, onde estão os estudos técnicos mostrando isso? Aí fala, uma das questões centrais é a estabilidade do funcionalismo público.
Mas ainda bem que existe estabilidade. Imagina a gente voltar no tempo dos coronéis, né, em que você faz a decisão, você é obrigado a seguir as ordens do gestor que foi eleito por as mais diferentes formas. Eu acho que tem coisas importantes nessa reforma. Eu concordo com uma série de ações. Eu acho que você pode estabelecer critérios de avaliação, de produtividade, estender o tempo de estágio probatório, né, que é quando o funcionário público ganha estabilidade. Pode-se rever os salários iniciais, que eu acho que é uma questão importante. Mas o foco da reforma é sempre criar um espantalho, né? Qual é o valor que você vai economizar com isso? Quanto isso é significativo para uma economia que já foi a 8ª economia do mundo? Ou seja, eu acho que são agendas que são importantes, mas elas evitam tocar no que é fundamental, né? É claro que você pode fazer ajustes permanentes, por isso da minha fala inicial, eu acho que isso é uma secretaria que deveria ser liderada por um funcionário de carreira, alguém que estabelece um plano de ação, né, e você fica a todo momento sabendo em que direção a gente está indo. Quando você coloca, né, Paulo Guedes tem uma entrevista que ele fala, coloquei uma bomba lá no bolso dos funcionários públicos. Não faz o menor sentido. Tá? E agora deixa eu falar do outro lado. Né? A crítica que se faz da estabilidade é que determinados setores do funcionalismo público usam a estabilidade para se organizar e para pressionar os governantes para os reajustes reais de salário. De certa forma, o argumento tem uma validade. Mas essa organização do funcionalismo público, ela vem em resposta de ações que foram feitas no passado. Por exemplo, vamos supor que a PEC emergencial do Paulo Guedes fosse aprovada. Então, você pode reduzir salário do funcionalismo público e adaptar de acordo com uma carga horária lá que eles vão decidir. Você corta reajustes reais, você corta reajuste nominal, você corta a progressão de carreira. Aí você mantém isso por 10, 15 anos. Então, a renda do funcionário público vai ser reduzida muito. O que é natural? É natural que essa classe se organize e pressione para uma recomposição, né, de renda. Então, é cíclico isso, porque você fica 10 anos fazendo ajuste em cima dos funcionários públicos até que chega um ponto, o mínimo aguentável possível, há uma reorganização das forças, eles pressionam, o governo se elege, repõe. Aí o outro governo que vem no ciclo seguinte pega só esses dados e fala assim, tá vendo? Os funcionários públicos ganharam aqui 30% de aumento no último período. Mas, na verdade, esse 30% é uma parte da recomposição da carreira que ficou estagnada por conta de que no ciclo passado algum político criou algum tipo de PEC emergencial como essa que está sendo discutida. E não se enfrenta a questão com continuidade. Não se enfrenta. Eu acho que tem que ser carreiras bem definidas, com uma remuneração clara, inclusive para toda a sociedade, dizer, professor tem essa carreira, são esses níveis, ele começa com tanto, se aposenta com tanto. Deixa isso claro, transparente. E aí, isso é uma agenda de longo prazo, não são coisas como o que essa secretaria queria implementar, que eu acho que são muito jogar com o sabor dos ventos, não pensa uma política de governo. Isso vale para Minas Gerais. Vale para Minas Gerais. Nessa discussão que se coloca hoje na Assembleia. Tem que pensar políticas de Estado, não políticas de governo. Fabrício, só para a gente finalizar, que nosso tempo está acabando, eu queria voltar no nosso assunto inicial, que o governo está usando, está buscando recursos, né, pensando na reeleição de Jair Bolsonaro, e está trabalhando aí teve um grande benefício. O resultado do Jair Bolsonaro na pesquisa foi bastante fruto do auxílio emergencial, né, que o governo concedeu, mesmo que esse auxílio não tenha partido do jeito que saiu o partido do governo. Mas, enfim, considerando a importância econômica e a carência pós-pandemia, o presidente está refém
Aí é uma opinião sua. O presidente está refém desse auxílio emergencial. Quanto pesa esse auxílio emergencial daqui para frente nessa estratégia do governo de flexibilizar teto de gastos, de buscar aí, fazer investimentos, obras que ele está querendo colocar dinheiro em obras, e esse auxílio emergencial? Quanto ele pesa? Só para a gente fechar essa conversa. Eu acho que essa coberta é curta, né, Vivian? Em algum lugar vai faltar, né? Você não pode manter o teto dos gastos, ao mesmo tempo você fazer política de apoio emergencial e, ao mesmo tempo, você tentar agradar setores produtivos e dar 13º no Bolsa Família e outras coisas mais. Então, em algum momento, isso vai ter que ser reorganizado. Eu acho que o governo Bolsonaro é refém não só dessa política emergencial, mas também desse discurso que começou não no governo dele, um pouco antes, né, de um certo, eu diria assim, de uma certa narrativa, né, que as pessoas compraram um sonho de crescimento instantâneo. Paulo Guedes fala em choques de produtividade, em choques de crescimento. Isso o governo anterior também já falava, que passada a reforma da Previdência, os capitais viriam e a gente viveria uma onda de crescimento. Eu acho que isso está muito longe de acontecer. O mundo mudou muito, mas antes disso o Brasil seguiu trajetórias que são, eu diria assim, não confiáveis, né? Porque, veja só, imagina você do ponto de vista do investidor internacional olhando esse cenário. Quer dizer que aprovaram o teto dos gastos e agora estão estendendo o auxílio até dezembro, que eu acho que deveria, que é ótimo, dá para dar a minha opinião, e ao mesmo tempo tem recursos para os investimentos, e a gente está há 2 anos das eleições ainda, né? Tem um tempo longo, né? Para você manter essa injeção de recursos, vai ter que ou se endividar muito ou vender grandes ativos que são do patrimônio brasileiro, como Petrobras, Caixa e Banco do Brasil, que eu imagino que assim, ninguém esteja disposto a abrir mão desse recurso por conta de uma política de curto prazo eleitoreira, que é o caso explícito do Bolsonaro. Fabrício, foi um prazer conversar com você. Essa conversa podia render muito, mas, enfim, nosso tempo é limitado. Muito obrigada por atender a gente. Prazer é todo meu, Vivian. Eu quero voltar em tempos melhores, né? Quando o Brasil voltar. Estamos todos esperando tempos bem melhores, né? Nós estamos vivendo um momento muito excepcional de uma confluência de crises, não é? Eu acho que tem uma frase que resume isso. É tudo muito ruim, né? Eu tenho até limitado um pouco as minhas críticas, porque eu acho que está tudo tão ruim que ficar criticando só piora. Então, tentando visualizar alguma saída, mas ninguém me ajuda, porque esse governo é maluco. Os fatos não ajudam, né, Fábio? Os fatos não ajudam, e mesmo as pessoas que eu achei que eram críveis, né? E uma parte da equipe econômica eu conheço, porque são da área de... Eu sou economista, então conheço a formação. Mesmo assim, quando você vê na prática, muitas decepções, e é muito sonho, e é muito interesse próprio, na verdade. Enfim, estamos longe do país que sonhamos ser, dizia Celso Furtado. Mas estamos de olho, vamos fazer a nossa parte. Obrigada. Quando você precisar, você pode me chamar, tá bem? Ok, abração.